Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo aqui do canal Exercício de Verdade. Hoje a ideia do nosso vídeo é responder essa pergunta que está aparecendo aí para vocês. Eu sei que exercício físico faz bem, mas qual quantidade mínima que eu devo fazer? Todo mundo está cansado de saber, ouvir falar na televisão, colegas, na academia, em todos os lugares que exercício faz bem, né? Você vai ao médico, o médico fala para você fazer exercício, exercício faz bem, é bom para a saúde. Mas poucas pessoas ou outros profissionais, né, que não sejam os professores ou profissionais de educação física, eles não sabem te falar o quanto você deve fazer. Eu sei que fazer exercício faz bem, mas ou fazer atividade física faz bem. Então você quer dizer que se eu der uma faxina em casa, isso vai fazer bem para minha saúde? Se eu arrumar a cama, isso vai fazer bem para a minha saúde? Se eu varrer o quintal, isso vai fazer bem? É suficiente para que eu tenha benefícios significativos com a prática de atividade física ou exercício físico? Então a ideia aqui desse vídeo é mostrar para vocês os parâmetros ou normativas mínimas necessárias para que você tenha adaptações benéficas à sua saúde, à sua capacidade funcional do dia a dia. E esses parâmetros eles são baseados nas normativas do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ou a ACSM, que é o órgão na área da medicina do exercício, da prática de exercício físico, é o órgão, se não é o mais respeitado, é um dos mais respeitados. São as diretrizes que os profissionais de educação física utilizam como base para a prescrição de exercício. Então, baseado na ACSM de 2018, nós vamos colocar aqui alguns parâmetros de como e quanto de exercício você deve fazer para você ter benefícios, ok? Não é simplesmente fazer um exercício aleatoriamente, Não necessariamente fazer caminhada faz bem. A ideia é mostrar ser um pouco mais rigoroso e apresentar um pouco mais de detalhe nesse sentido. Para isso, vamos começar com os adultos, tá bem? Que é a referência. Normalmente o adulto saudável é o ponto de referência para a prescrição de exercício físico. Então nós veremos adultos, exercício físico para criança e para o idoso, tá bem? Então, qual mínimo eu devo fazer exercício físico? Quais que são as normativas mínimas para eu ter benefício? Então, elas estão apresentadas aqui nessa primeira tabela. Na primeira coluna, nós temos aqui os componentes. Quem quiser entender um pouco mais, aqui no próprio canal tem um vídeo que eu explico o que são os componentes do exercício físico, o que é exercício físico, esse conceito também. Então, nós temos os componentes, que é a frequência, os componentes mínimos também. No mínimo, você tem que saber isso. Tanto você não precisa ser o seu personal trainer, não precisa ser seu professor de academia. Isso aqui é para você mesmo, tá? Para você ter autonomia ao fazer exercício físico. Então você precisa sempre pensar o seguinte: eu preciso saber a frequência, eu preciso saber a intensidade, tá? E a duração ou volume, tá bem? Que dependendo da situação vai servir, são sinônimos, tá bem? Então, pensando em adultos, exercícios aeróbios, eu separei as duas principais capacidades físicas funcionais, que é a capacidade aeróbia e a capacidade de força, tá? Exercícios aeróbios e exercícios resistidos. Também, quem quiser entender o conceito de exercício aeróbio, exercício anaeróbio, aqui no canal também a gente tem um vídeo explicando isso, tá bem? Rapidamente, exercícios aeróbios são aqueles exercícios normalmente realizados com uma duração maior e com uma intensidade moderada, baixa, moderada. Não quer dizer que não possa ter uma intensidade alta também, ok? Por exemplo, caminhada, corrida, bicicleta, natação, também por aí vai. Então, a frequência mínima, tá, é 5 vezes por semana ou mais de 5 vezes por semana, melhor ainda, caso esse exercício seja de uma intensidade moderada. Ou eu posso fazer 3 vezes por semana. Eu não tenho tempo, eu trabalho, enfim, é difícil, eu tenho que cuidar das crianças, etc, etc. Então eu posso fazer 3 vezes por semana, só que essa intensidade ela tem que ser alta, tá
tá bem? Ela não pode ser mais moderada. O que seria essa intensidade moderada e alta? Então eu posso, tem várias formas de eu medir intensidade, de eu quantificar a intensidade, né? Eu posso usar a maneira mais simples e recomendada, até mesmo pela ACSM, é usar as escalas de percepção subjetiva do esforço. Você percebe o seu esforço. Então, usando a PSE da escala de 10 pontos, né, de Foster, Borg, nós temos, né, que ela vai de 0 a 10, sendo 0 nada difícil, intensidade 0, intensidade extremamente baixa, e 10 que é intensidade extremamente alta. Tá? Mais uma vez, se vocês quiserem ver um pouco sobre essa escala, aqui a gente tem vídeo sobre isso também. Tá? Explicando rapidamente. Então, o que seria um exercício correspondente à intensidade moderada? É quando você dá uma nota entre 5 e 6 na escala. E o que seria um exercício vigoroso ou de alta intensidade? Quando você dá uma nota de 7 a 8. Então, esses aqui são parâmetros que você mesmo pode controlar, que você mesmo pode utilizar. Tá bem? E a duração, né, e volume, né, 30 minutos, no caso, né, por dia de intensidade moderada, ou 20 minutos, pelo menos, por dia, ou né, as 3 vezes por semana, 20 minutos de intensidade alta. Então, esses aqui são os parâmetros mínimos para você fazer exercício. Okay? Então pensem, dependendo da sua situação, aquela caminhada que o médico sempre manda você fazer não vai te servir para nada, porque ele não atinge uma intensidade mínima e nem uma duração ou volume mínimo. Aquela carga de exercício ela é muito baixa. Tá? Então o fato de fazer caminhadas, né, simplesmente prescrever caminhada, às vezes é insuficiente para você. Tá bem? E para o exercício de força, né? O que é exercício de força? O mais comum para treinar força é a musculação. Todo mundo conhece as academias, tem a musculação, etc, etc. Tá bem? Então, de 2 a 3 dias por semana, com uma intensidade de 60% a 70% de 1 RM. Realmente, isso a gente não consegue fazer, tá? Mas essa intensidade equivale aproximadamente ao que está aqui, ó, nesse volume aqui embaixo, ó, tá bem? Corresponde a aproximadamente 8 a 15 repetições máximas, ou seja, eu faço o exercício lá com os pesos e na hora que eu estiver chegando nessa faixa, eu começo a ter muita dificuldade em executar o exercício. Então está numa intensidade, né, próxima de 60% a 70% de 1 RM, tá bem? De 2 a 4 séries. Tá? E nesse caso aqui a gente pode tomar como exemplo os exercícios na musculação. Tá? Mas pode ser com a própria massa corporal, sem problema nenhum. Tá bem? Continuando aqui, ó, a gente agora vai, né, então esses são os parâmetros para os adultos, agora a gente vai ver para as crianças. Tá? Criança, como que é o mínimo? Criança naturalmente ela faz muito exercício, tá? Mas na sociedade atual, questão, né, de modernidade, está entrando agora, né, forte os videogames, os celulares, né? Parece que a tendência das crianças, né, comparado principalmente aos pais, né, o nível de atividade física tem diminuído. Né? As crianças elas não são tão ativas quanto parecem ou deveriam ser. Okay? Então, para as crianças, os parâmetros são os seguintes. Tá? Antes disso, vamos deixar claro que a tabela já está sugerindo aqui para a gente que a criança ela pode fazer exercício de força, ela pode fazer musculação. Tá? Esse mito de que atrapalha o crescimento já caiu por terra há muito tempo. Tá? Não atrapalha o crescimento. Fazer exercício de força, criança, não atrapalha. Tá, ok? Podem, os pais aí que estão assistindo esse vídeo, pode ficar tranquilo. Tá? Então os parâmetros são frequência todos os dias, intensidade moderada ou alta, 3 vezes por semana, duração / volume 60 minutos ou mais. E aqui, ó, para as crianças a gente colocou também tipos, né? Os tipos de exercício, atividades, corridas, patins, patinete, natação, bicicleta, esportes, tá? São todos exercícios com características aeróbias, tá bem? E também anaeróbias, mas são exercícios aeróbios também, ok? Sobre o exercício resistido ou de força, 3 vezes ou mais por semana, 1 a 3 séries, de 8 a 15 repetições máximas, né? E aqui, exemplos de atividades que desenvolvem a força, tá? Capacidade de gerar força, tensão muscular, atividades no playground, né? Escaladas, musculação, exercício com bandas elásticas, calistenia,
que é usar o próprio peso como resistência, tá? São exercícios com a própria massa corporal, conhecido como calistenia, está até na moda aí de novo, né? Enfim. E o colégio americano também coloca, né, um grupo especial que também pode ser contemplado aqui nos dois anteriores. São exercícios de fortalecimento ósseo, que basicamente são exercícios que gerem um estímulo de impacto nas articulações e na estrutura ósseo-muscular das crianças, tá? Que isso é um tipo de estímulo importante para o amadurecimento desses sistemas, tá? Então nós temos 3 vezes ou mais por semana, né, dentro dos 60 minutos gerais de exercício que a gente já citou. Por exemplo, são sprints, né, que a criança faz muito, jogar voleibol, basquetebol, tênis, pular corda. Então são atividades que geram impacto, tá bem? São extremamente recomendadas para as crianças. Mais uma vez, as crianças hoje, né, parecem não ter mais essa cultura de exercício físico que normalmente crianças nascidas na década de 90, década de 80 e anteriores tinham, tá bem? Por vários motivos. Então, para a gente finalizar, agora falando um pouquinho de idosos, né? Quais seriam, né? Eu tenho ali meu avô, minha mãe, eles já estão acima de 60, 65 anos, né? Eu sempre falo para eles irem fazer exercício, vai para academia, faz exercício. O quanto eles têm que fazer, tá? Observe que é muito semelhante ao do adulto, tá? Muito semelhante. Não existe uma diferença muito específica, ok? Então nós temos lá a frequência, né? 5 ou mais vezes por semana, com intensidade moderada, intensidade alta 3 vezes por semana, exatamente igual ao do adulto. A mesma, né? Já tem aqui os parâmetros para eu saber o que é um exercício moderado e um exercício de intensidade alta, tá? Eu tenho outros parâmetros, pode ser a frequência cardíaca também, tá? Mas esse é o parâmetro que atinge a maior parte das pessoas, tá? Que não tem custo nenhum, custo praticamente zero, tá bem? A duração, mesma coisa, de 30 a 60 minutos por dia, com intensidade moderada, de 20 a 30 minutos por dia, com intensidade alta, tá? Eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, né? Se recomenda fazer mais? Sim, tá? Não há problema nenhum, tá bem? Sobre exercícios resistidos e os de força, 2 ou mais vezes por semana, mesma coisa, as intensidades. Observe o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para idoso, ele já coloca, né? Ele sugere usar a PSE, a escala, tanto para exercícios aeróbicos quanto para exercícios de força, não tem problema algum, tá bem? De 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, tá? Usando o bom senso, todo mundo sabe que o idoso ele não vai ter a mesma desenvoltura que um adulto para praticar exercícios específicos, né? Existe ali um risco, né, um pouco aumentado de queda por naturalmente ele ter menos força, né? O efeito da sarcopenia, enfim. Então, também ter esse bom senso, esse cuidado, tá? Existe também, né, o grupo de exercícios de flexibilidade, tá? Não quis colocar aqui, que eu quis colocar os principais, tá? Mas treinar flexibilidade, fazer alongamento, também não foge muito desses parâmetros. Realizar de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, tá? Com duração de 15 a 30 segundos para as principais articulações do corpo, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem principal desse vídeo é o seguinte, é entender que exercício não é simplesmente falar para fazer caminhada, falar para fazer musculação. Existem parâmetros mínimos que eu tenho que levar em consideração, pelo menos a frequência, a intensidade e a duração, tá? Para realmente, a partir daí, eu ter algum benefício significativamente na prática regular de exercício físico, tá bem? Então, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo aí, não somente os profissionais da área da educação física, mas também todo mundo que gosta de fazer exercício físico e pensa em fazer exercício físico, tá bem? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.